Nós vamos dar continuidade agora falando sobre uma nova modalidade. Nós já até tínhamos alguns profissionais que já trabalhavam de forma remota, mas em função, em consequência da pandemia, isso se estendeu, né? Tem sido um trabalho que tem gerado bons resultados. Então nós vamos falar um pouco sobre muitas vezes esse trabalho remoto e alguns cuidados que devemos ter, porque se presencialmente, né, nós já temos problemas, virtualmente, muitas vezes, gerir uma equipe fica bem mais difícil, né? Então, quando nós falamos sobre liderança, por exemplo, os líderes precisam comunicar-se, né, com as suas equipes, com seus liderados, também remotamente. Muitas vezes para passar informação, solucionar virtualmente questões, né, dar instruções de trabalho, muitas vezes dar feedbacks, né, que acontecem no dia a dia. Então, o que a gente ressalta que o trabalho à distância, o trabalho remoto, ele gera uma certa solidão, né? Cada um no seu cantinho, quer dizer, a socialização dificulta muito, né? Então, nós temos que encontrar estratégias para manter essa socialização, mesmo à distância, mesmo remotamente. Então, não dialogar ou repreender as pessoas ou demandar algum esclarecimento sério, só entrar em contato se precisar disso. Não. De vez em quando, olha, ligado, como é que você vai, como é que está se sentindo? Isso ajuda muito, né, a esse momento de isolamento que a gente ainda está vivendo. Então, como é que podemos ser produtivos em termos de home office? Então, temos aqui algumas observações que poderão ajudar bastante. Por exemplo, estabeleça um local na casa para ser o seu escritório. É muito interessante porque o cérebro ele precisa entender, né? Ele não sabe muito bem discernir as coisas. Então, ele precisa entender que você está indo para o trabalho. Então, a gente sempre sugere, escolha, eleja um cantinho da casa para ser o seu local de trabalho, seu escritório, ali naquele momento. Por exemplo, quando for, né, o momento de trabalhar, você se arrumar mesmo. Tem gente que às vezes vai de pijamas. Então, o cérebro ele não consegue identificar se você vai trabalhar ou se você vai dormir. Então, troque, mude a sua roupa, cuide da sua aparência, né? Isso tudo por você. Muitas vezes as pessoas ficam de qualquer jeito. Eu já vi, inclusive, relatos de pessoas que participaram de reuniões, né, em equipes, totalmente de pijama, andando para lá e para cá, e não percebe que ali tem uma câmera e tudo está sendo visto, gravado e percebido, né? Outra observação, estabeleça uma carga horária. Uma carga horária, o tempo que você vai trabalhar, foque nesse tempo, né? Evite distrações. Nós temos hoje vários fatores que podem levar a uma distração muito grande. Algumas pessoas reclamam que estão engordando, porque toda hora vai à geladeira, né, e come alguma coisa. Então, a disciplina vai ajudar bastante nesse momento, né? Então, evite distrações. Outra grande distração que a gente tem, celular. Então, aquela ferramenta de trabalho, de comunicação riquíssima, ela também tem sido grande fator de distração. As pessoas saem do foco e ficam muito ali, toda hora olhando, se está entrando informação. Então, isso tudo pode gerar uma grande distração. Ligar a TV, para. Então, esses processos a gente tem que se monitorar muito bem para evitá-los, né? Outra coisa, preze pela boa comunicação com a sua equipe, né? Com seus colegas de trabalho, né? De vez em quando façam esse contato remoto de uma forma agradável, de uma forma saudável com as pessoas, né? De vez em quando entre em contato com o colega, pergunte, informe, ofereça ajuda, dê ajuda, né? Sempre. E outra coisa muito importante que ajuda bastante
cuidar de uma boa alimentação, isso aí é fundamental, comer bastante frutas, verduras, né, tomar bastante água, líquido, dormir as horas suficientes de sono, se organizar. Né? Ali realmente está no comando da sua vida, do seu tempo. Isso é liderança, minha gente. Né? Liderança não está ligada a cargo. É você ser líder de uma situação, o líder de si mesmo. Já é uma grande coisa que você faz na vida. Né? Faça pequenas pausas. Drummond já dizia, a vida é feita de pausas. Então tome um café, tome uma água, coma uma fruta, assim, em pausas periódicas. Né? De vez em quando dá uma alongada. Muitas vezes a cadeira que você está usando em casa não tem o mesmo conforto da que você tinha no trabalho, gera dores, muitas dores nas costas, dores lombar. Então, cuide dessa estrutura física. Isso aí vai te ajudar muito, né, durante o trabalho em home. E existe, quer dizer, e mantenha a cabeça tranquila. Exercícios de alongamento, exercícios de yoga, exercícios de respiração, exercícios de meditação. A meditação é hoje comprovada pela ciência, pela neurociência. Ela melhora a percepção, dá calma, dá apaziguamento interior, né? Dá relaxamento, alivia o estresse, a ansiedade tão comum nesse período de incerteza, não sabemos o que vai acontecer, então isso tudo gera muita carga emocional em cima de nós. E sobre essa questão de fazer pequenas pausas, existe uma técnica bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a técnica Pomodoro. É isso que vocês estão pensando mesmo. Pomodoro vem do tomate. Né? Então, essa técnica começou por um estudioso italiano, né? E ele tinha o cronômetro da casa dele, era esse tomate vermelhinho. Então, ele criou um método muito interessante que representa o seguinte: você organiza as suas tarefas, as suas atividades e organiza em blocos de 25 minutos. É um tempo de muita concentração do cérebro. Então, por exemplo, a primeira pausa, você começa e pausa aos 25 minutos. Então, trabalha intensamente, de forma focada, de forma atenta durante 25 minutos. E ali depois, quando o cronômetro toca, e ao final dos 25 minutos, e aí você tem 5 minutos de pausa. É o horário que você pode fazer um alongamento, tomar uma água, um café, levantar, movimentar um pouco, comer uma fruta, né? E depois desses 5 minutos de pausa, você programa novamente o cronômetro para mais 25 minutos. E durante 25 minutos você trabalha de forma focada, tira as distrações, tira o celular de perto. Ali você desenvolve também o foco, né? O foco, a concentração. Aí trabalha durante mais 25 minutos. Se você terminou a atividade que programou para aqueles 25 minutos, não pare ainda. Enquanto o cronômetro não tocar, você continua trabalhando. De repente faz uma revisão, faz uma releitura. Na verdade, você investe aqueles minutos que tem, dando uma olhada geral no trabalho que acabou de concluir. E aí, quando novamente tocar a segunda pausa, mais 5 minutos de pausa. Então, a cada 25 minutos, 5 minutos de pausa. E depois da quarta parada de 25 minutos, aí você dá uma pausa maior, que pode ser de 15 a meia hora. E aí, realmente, você tenta fazer alguma atividade enriquecedora nesse período. Ou relaxar, ou descansar, ou fazer um exercício físico. Realmente, aqueles 30 minutos ajuda muito. Certo? Então, essa técnica tem que ajudado muito. Por quê? Porque você se organiza, você cria a estratégia, você trabalha com foco, né? Com foco ali na atividade, com foco no trabalho, evita as distrações
e você vai ter, consequentemente, maior produtividade. E junto com a maior produtividade, também mais equilíbrio emocional, impedindo o estresse, a sobrecarga, a ansiedade, a sensação de quebrar muito o tempo e chegar no final do dia, perceber que teve pouca produtividade. Então, essa técnica é riquíssima, você pode até consultar na internet, ela está lá disponível, e vão aplicar no seu dia a dia, ok? E algumas práticas não recomendadas, que atrapalham muito o processo. Por exemplo, negligenciar o seu horário. Seja comprometido com o seu horário, como sempre foi. Convença-se de que você tem uma tarefa, você tem atividades, né, e você está num outro local, numa outra modalidade, que você precisa se adaptar e ajustar essa nova modalidade. Então, não negligencie o seu horário, cumpra esse horário, né, prepare-se, porque quando chegar o fim do expediente, você está liberto. Outra coisa, evite levar trabalho para o sofá, para a cama, porque tem gente que senta em qualquer lugar torto, desalinhada a coluna. Isso aí é muito importante, deixar o trabalho bem organizado. A desorganização à volta gera uma desorganização mental. Então, por exemplo, sempre dicas para quem está estudando para concurso, se organizar, deixar o material de estudo organizado, deixar tudo à volta, uma boa cadeira, uma boa postura, foco, né? Isso aí vai ajudar você a ter um resultado muito melhor no final. Outra coisa também, que é uma prática não recomendada, é negligenciar sua alimentação. Comer muito carboidrato, muita comida pesada. Então, opte pelas frutas, pelos legumes, pelas verduras. Capriche bem na sua alimentação. O homem é o que come. Então, cuidar bem da alimentação é fundamental. Até para você passar esse período de isolamento bem, porque é o que todo mundo espera. Outra coisa, não separar a vida pessoal da vida profissional. É uma prática não recomendada. Então, você está em casa, mas você tem uma meta, você tem um trabalho a ser feito, um trabalho a ser cumprido. Então, não misture a vida pessoal da profissional. Procure manter um bom distanciamento e uma boa organização. Quer dizer, a organização é fundamental neste momento, certo? Com organização e disciplina, tudo se resolve. Outra coisa que devemos também evitar é quebrar o fluxo do trabalho. Tente manter o fluxo do trabalho. Evite ao máximo parar para realizar tarefas pessoais. Está muito ligado ao item acima. Né? Não marque compromisso no meio do dia. Será muito difícil você voltar ao foco, voltar ao centro. Então, precisa sim ter ali uma autoliderança muito forte, uma autodisciplina. Né? Ok? Isso é fundamental. Por exemplo, pode ser que você tenha reuniões com seu chefe, com sua equipe de trabalho. Então, cuidado muito cuidado nesses momentos em que você vai falar, em que você vai se posicionar na frente de câmera, com outras pessoas. Então, treinar tudo isso, seu desempenho, muitas vezes deixar sempre a câmera ligada. Eu sinto muita falta de ter o olhar. A gente tem ministrado muitos cursos hoje online e a necessidade de ter uma pessoa do outro lado, te alimentando, te olhando. Então, mantenham a câmera aberta, mas o microfone sempre fechado. Por quê? Porque o microfone aberto começa a dar microfonia, ruídos, barulhos e atrapalhar muito. Né? Então, mantenha sempre. E quando for falar, você abre o microfone. Né? E falar de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma precisa.
Muitas vezes os chefes também trabalham feedbacks à distância, remotamente. É bom lembrar que quando falamos em feedback, que é esse retorno na comunicação, ele tem algumas formas corretas de serem dadas. Então, a melhor forma é verdade com amor. Quer dizer, o conteúdo é verdadeiro e a forma amorosa. Por exemplo, uma dica: nunca chame a atenção de ninguém na frente de outras pessoas. Nunca faça isso. Porque gera mágoa, rancor, a pessoa fica desconfortável, se sente humilhada na frente de outras pessoas. Então, o elogio sempre em público, mas a crítica individualmente. Você chama lá no outro momento por telefone ou por e-mail, ou mesmo uma pequena videoconferência e fale com a pessoa os pontos que você está observando, os pontos de melhoria, uma avaliação do trabalho, o desempenho dela. Tudo isso vai gerar assim, uma facilidade, uma conexão maior na comunicação remota, em que a gente tem, embora a tecnologia ajude muito, mas a gente tem várias limitações. Nada como olho no olho, o presencialmente, mas diante desse momento e dessa dificuldade, nós temos que nos adaptar a essa nova modalidade. Então, trabalhar o recurso e trabalhar a nossa posição na frente de tudo isso, certo? Outra coisa importante, manter a sua motivação. Motivação quer dizer motivo para ação. Tudo que fazemos tem um motivo, por que deve ser feito. Às vezes você não tem um elogio que vem de um chefe, infelizmente, faz um trabalho sensacional, fantástico e ninguém reconhece. Mas você deve manter a sua automotivação. É a razão, por que eu faço isso? Se o elogio vem, ótimo, mas se ele não vem de fora, que ele venha de dentro. Porque, na verdade, a motivação, ela é interna. Fora, nós temos incentivos, estímulos, mas a motivação é uma força interior. Ela está dentro de cada um de nós. E ela é gerada por necessidades. Então, nós temos aqui Maslow, um pesquisador, que ele criou uma pirâmide para representar as motivações, as necessidades do ser humano. Então, Maslow criou a pirâmide, na base dela, colocou uma necessidade humana básica, que é a necessidade de sono, de alimento, de descanso. São aquelas necessidades que todo ser humano precisa. Uma vez saciada todas essas necessidades, o ser humano vai em busca de outra necessidade. Aí viria, por exemplo, a necessidade de segurança. Então, nós queremos um relacionamento seguro, um emprego seguro. Talvez um dos maiores estímulos, maiores motivações do serviço público está aí. A segurança no trabalho. Então, você busca segurança. Tendo isso satisfeito, aí você vai em busca de uma outra necessidade, que é a necessidade social. E hoje, essa é que nós estamos sentindo a falta, da convivência, do trabalho em equipe, das pessoas discutirem juntas, trocarem ideias juntas. Isso tem sido feito de uma forma remota hoje, tentando atenuar a dificuldade pelo distanciamento. Nós temos a necessidade de autoestima, que é a necessidade de você dar valor a você mesmo. É você se reconhecer naquilo que você faz. É você ressignificar a sua vida. Isso é autoestima, é se valorizar. É olhar para você no espelho e sentir orgulho daquela imagem que você está vendo ali. Isso é autoestima. Vocês estão percebendo que a pirâmide está afinando. Está ficando cada vez mais fininha. E lá no alto da pirâmide, nós temos a necessidade de autorrealização. É a busca permanente. A busca permanente. Então, o ser humano é sempre um ser insaciável,
que uma vez saciada uma necessidade, vai sempre em busca de outra, e outra, e outra, e outra mais. Né? E para isso não tem limites. Hoje se fala em espiritualidade nas organizações. Espiritualidade não está ligada à religiosidade, não é a mesma coisa. Não está ligada a uma religião. A espiritualidade está na crença, na fé de que existe alguma coisa maior. Seria a relação da criatura com o Criador. Esse estreitamento dessa... E que dá sentido à vida. Porque eu não acredito que a gente veio para esse mundo para viver uma vida medíocre. Come, dorme, trabalha, casa, daí depois tudo acaba. É isso? A vida é só isso? Ou a vida é muito mais do que isso? Ela pode ser muito mais do que isso. Na verdade, nós precisamos dar dimensão a ela, sentido a ela. E o trabalho é uma forma de que isso aconteça. Porque o trabalho é o que ele representa. É o que você faz pelo outro. É a sua contribuição, o senso de contribuição. O senso de realização de algo positivo, concreto, para uma sociedade, para as pessoas, para o outro. E aí, minha gente, isso não tem limite. O ser humano está sempre buscando algo mais. Porque esse é o nosso propósito na vida. Então, nesse momento, é uma pausa para uma reflexão. Qual é o nosso papel? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel na vida? Qual é o meu papel no lugar onde eu trabalho? Qual é o sentido de tudo isso? Ressignificar tudo isso. Né? E é isso que vai nos levar a uma condição realmente de ser humano. Ser humano que cresce, que evolui, né? E que é capaz de grandes realizações. Porque esse é o sentido da vida. Muitas vezes se busca. Qual é o sentido da vida? Alguns dizem, o sentido da vida é o sentido que nós damos para ela. E eu posso assegurar para vocês, muito está ligado à nossa capacidade de convivência, de relacionamento com o outro, porque, como diz Vinícius de Moraes, ninguém é feliz sozinho. O outro me complementa. O outro é meu espelho. Eu cresço, eu melhoro, porque eu me vejo no outro. Então, eu preciso aprender a conviver, a viver com. E, para isso, lidar com diversidades. O outro é diferente de mim. O outro não é o meu inferno. O inferno não são os outros. Às vezes, tem alguns que representam o inferninho na nossa vida. Mas, muitas vezes, o inferno sou eu mesmo. Que enxergo a minha vida desse jeito. Vejo o meu trabalho como uma dádiva, como um aborrecimento. Uma soma de problemas um atrás do outro. Ou vejo como fonte de realização. Uma fonte de poder servir. Esse é o nosso papel maior, servidores. Servir. E aí nós vamos ver todo o sentido no que fazemos, por que fazemos, para quem fazemos.